Nós vamos falar, eu coloquei sobre a nova ordem mundial, para que a gente possa falar sobre isso. E como está perto, aqui eu vou usar o óculos um pouco mais perto, que não tem jeito, depois dos 40, e eu já passei bem dos 50, a gente tem que ter alguns apoios para poder falar mais. Então vejam bem, o Bispo Divino da Sara Nossa Terra de Uberlândia, Bispo, seja bem-vindo. Tiago, o Tiago perguntando se o Marcial vai estar no Mastermind. O Tiago, o Marcial é do Mastermind, ele está com a gente, né? Então nós vamos falar hoje no dia 1º de abril. E vamos falar no dia 1º de abril sobre esta nova ordem mundial que se desenha aqui. Senhoras e senhores, é importante ficar claro algo. Por que 1º de abril é considerado o dia da mentira? Como é que isso surgiu no mundo? Por que se elegeu um dia para mentira? Isso veio por volta de 1560, quando foi feito alguns ajustes no calendário para poder fazer, havia um gap lá de uma diferença, um buraco, havia uma diferença, e teve que se fazer um ajuste, sumir alguns dias do calendário. E quem fez isso foi um papa chamado Gregório, por isso que o nosso calendário é chamado de calendário gregoriano. Nesse ajuste, o ano que começava em abril, que era as mudanças dos equinócios, ali começou nas boas notícias da primavera, quando estava começando o sol a apontar para a primavera em janeiro. Então, isso foi por volta de 1560, mas o rei que primeiro decretou isso foi o rei da França em 1564, ou seja, 4 anos, 5 anos, 6 anos depois, porque parece que foi 1558, a data específica eu não lembro mais, mas foi naquela década ali de 1560. E aí, naquela época as notícias demoravam muito para ir, não era como agora que as coisas acontecem muito rapidamente, né? É simultâneo. Então, ele só em 1564, depois em 1568 é que as coisas, no próprio reino da Espanha e da França é que foi consolidado. Então passou mais ou menos uns 10 anos em que as pessoas pensavam que o ano começava em 1º de abril. Então eles faziam a festa de virada de ano em 1º de abril. E aí começou a dizer, 1º de abril vamos fazer a festa, começou o ano, mentira, o ano já começou. E acabou virando o dia da mentira, por aí. E hoje, no mundo, tem uma mudança bastante substancial. Por isso que eu não fiz live nem segunda-feira, nem terça, e preferi começar hoje. Porque hoje, no mundo, chega ao fim uma das organizações mais influentes do século XX, que é a OPEP. Talvez você não conheça, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas não importa que você não conheça, não importa que você não tenha ouvido falar, mas essa organização influenciou muito na sua vida. Porque na nossa vida é assim, muitas vezes nós pensamos que nós decidimos e temos a sensação que decidimos e nem percebemos que nós fomos levados a decidir. Nós fomos manipulados, vamos usar assim a expressão, a decidir. Então, esse é um momento bastante complicado, porque hoje chega ao final a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. E isso vai alterar substancialmente as coisas daqui para frente. Então eu quero te pedir agora, que já chegamos num número muito substancial, 1/4 de milênio aqui, mais de 250 pessoas, vá lá naquela flechinha
vai lá, coloca lá e convida no mínimo 5 pessoas agora. No mínimo 5 pessoas. Também vai ali nos coraçõezinhos ali e começa a apertar ali nos coraçõezinhos para dar, eles chamam de entra lá, eu não tenho ainda essa linguagem nova aí, né? Eu estou começando a compreender toda esta linguagem do mundo digital. Isso, olha aqui, bombou, pronto. Agora o Instagram já sabe que nós estamos aqui. Então, marca 5 pessoas, convida 5 pessoas, escreve o nome aí embaixo onde você está fazendo comentários para a gente falar desta nova ordem mundial. Então, hoje chegou o final a OPEP. A OPEP era uma organização dos países produtores de petróleos muito poderosa, mas muito poderosa mesmo. Pensa nisso, eles fizeram lá Dubai, os Emirados Árabes, que é um conjunto de 5, 6 pequenos países, que o mais conhecido aí é Dubai, logicamente, mas tem Abu Dhabi também, que são umas coisas muito fora, são cidades futuristas fora do comum. Eles anteviram que esse momento ia chegar há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, porque eles sabiam que o petróleo chegaria ao fim. Eles sabiam disso, porque a era a idade da pedra não chegou ao final porque acabaram-se as pedras. A era do petróleo também não vai chegar ao final porque acabou o petróleo. É porque foi substituído. Assim como o Concorde, o avião que fazia Concorde fazia Paris, Nova York em 4 horas. Não surgiu nenhum avião mais moderno que o Concorde até hoje. Mas por que faz mais de 20 anos que o Concorde não faz voo? Ele não foi vencido pela concorrência, ele foi vencido pelo seu tempo, porque não há mais necessidade de você mandar 4 horas depois. A propaganda do Concorde era assim: o cara chegava em Nova York e tinha esquecido o violino dele em Paris. Eles pegavam, colocavam o violino, o violino voava de Paris, Nova York, e dava tempo de ainda fazer a apresentação à noite no teatro. Essa era a propaganda do Concorde. Então ele não foi vencido pela concorrência, ele não foi vencido, ele foi vencido pelo próprio tempo. Não surgiu nada mais moderno que ele, que voe mais rápido que ele, pelo próprio tempo. Ou seja, hoje nós fazemos, eu estou aqui falando com a Holanda, a Lilian está lá, eu estou falando com o Vale do Aço, o Vale do Ouro, estou falando com a região de Divinópolis, eu estou falando com o Rio de Janeiro, estou falando com a Nova Inglaterra, ali acima de Nova York, simultaneamente. Houve uma mudança. Eles notaram isso lá atrás, anteviram isso e foram tomando decisões para transformar o Oriente Médio num local de turismo e não mais apenas um produtor de petróleo que é só pegar e buscar lá e puxar do centro da terra. E foram surgindo, logicamente, outros grandes concorrentes, como o caso do nosso pré-sal aqui. Então, essa nova mudança foi influenciando, a partir da década de 60, 70, ele já começou a grande mudança, a grande curvatura, que veio culminar dentro do século XXI, acendeu-se as luzes do século XXI, terminou o século XX, o século guerreiro, o século que foi o mais sangrento da história. Nós tivemos 2 guerras mundiais dentro do século XX, chegou a ter, segundo alguns órgãos de registros da ONU, simultaneamente 88 guerras simultâneas no mundo, entre países. São 205 países do mundo, tinha mais de 80, ou seja, praticamente quase a metade do planeta estava em guerra. Isso tudo dentro do século XX. Entre guerras, pequenas guerras, guerras civis, guerrilhas, eles contavam isso quando iam contar as guerras. Então, esse mundo que nós conhecemos parece que está tendo uma ruptura. Está vindo com um mundo novo. E o que permeou o planeta? Então vamos entender mais ou menos como nós chegamos até aqui. Por que o mundo foi governado muito
pela Europa. E como nós chegamos onde nós chegamos? Nós somos frutos de 4 grandes civilizações. O planeta hoje é fruto de 4 grandes civilizações. A civilização mais emblemática, a única civilização antiga que verdadeiramente deixou vestígio na Terra é a civilização egípcia, através das pirâmides. Então, os árabes nos legaram a engenharia. A pirâmide, foi eles que criaram a matemática, a Al-Jazira, por isso álgebra, foi Al-Jazir, o homem que criou a matemática, foram os egípcios, e ela foi criada para poder medir as enchentes do rio Nilo, porque se descobriu como é que funcionava aquela estrutura. Então, depois vem os judeus. Qual foi o grande legado do judaísmo? O judaísmo foi a primeira civilização da Terra que fez registros estruturados da sua história e foi criando legados. Tanto que na peste negra, na gripe espanhola, eles foram muito perseguidos, porque a população da Europa acusava os judeus de serem os criadores da peste negra, acusavam os judeus de serem os criadores daquela gripe espanhola, porque eles não pegavam. Mas como é que eles não pegam? Porque eles criaram? Não. É porque lá na Bíblia Sagrada, lá no Êxodo, eles deixaram registrados os procedimentos de higiene, de limpeza das mãos. Se você tocar num morto, fique 7 dias sem encostar num vivo e tal. Eles tinham todos os procedimentos. Você pega o livro da lei, pega a Bíblia Sagrada, pega os 5 primeiros livros lá, os Pentateucos. O segundo livro é o livro do Êxodo, que é aquela grande travessia de 40 anos no deserto. Todos os procedimentos de higiene está lá anotado, passo a passo, assim como a construção do templo. Então, e como eles legaram esse conhecimento para nós, então nós somos frutos dessa estrutura judaica que veio a desaguar na estrutura cristã, que nós somos a estrutura judaico-cristã, que é a maior estrutura organizacional da Terra, com em torno de 3 bilhões de seres humanos, que é a religião do cristianismo, do qual eu me incluo. Ou seja, não existe civilização sem religião, entenda isso. Qualquer outra pessoa que venha falar qualquer coisa, está falando, é um neófito, é um aprendiz, é alguém que se intitular especialista ainda, é aqueles especialistas que leram um livro só e não passaram da 3ª página. Então, essa foi a 2ª grande civilização. A 3ª grande civilização foi os gregos. Porque os gregos trouxeram para nós o conceito da análise, do pensamento analítico, o questionamento da própria vida. Sócrates dizia, uma vida que não pode ser questionada é uma vida que não merece ser vivida. Então, já a 3ª civilização. E que há fortes indícios entre os intercâmbios entre os pensadores, que muito do que foi dito séculos depois pelos gregos estava dito dentro do livro da sabedoria de Salomão, tanto Provérbios quanto o Eclesiastes. Então você vai lá, você vai encontrar, você vai ver as virtudes de Platão, está dentro lá das virtudes que Salomão fala, né? E que depois Paulo replica, né, tão belamente em Coríntios 13, né, da fé, da serenidade e do amor, e o mais importante é o amor, que é o dom divino. E nós tivemos essas 3 civilizações. A 4ª civilização do planeta, que teve a maior contribuição, foram os romanos. Por quê? Porque os romanos criaram as estradas. Ao criarem as estradas, eles criaram uma coisa chamada logística, e aí criou o fio condutor, o fio que ligou todas as civilizações da Terra.
porque aí as estradas não eram mais só as estradas d'água, não eram mais só os rios, aí não era mais só o mar, aí começou então a ter as conexões, por isso que diz todos os caminhos levam a Roma. Vem dessa estrutura. E eles, ao criarem as estradas, criaram o império e criaram o conceito de guerra, que já existia nos egípcios, que já existia o modelo de guerra com os judeus, que já existia com os gregos, que eram as cidades-estados, né? A estrutura do exército de Atenas e a estrutura do exército de Esparta é extraordinário, mas tudo isso já existia. Então os romanos deram um Ctrl+C para usar uma linguagem moderna. Essa estrutura vem permeando, organizando todo o planeta. Então a logística é o fio que une todas as estruturas. Quando através da logística, a Europa, como é que a Europa sobressaiu? Se a civilização veio do Oriente para o Ocidente, como é que a Europa que dominou? Porque a Europa começou a criar os animais domesticáveis, o boi e o cavalo, a ovelha, a ovelha já vinha lá de trás, né? Mas o boi e o cavalo que foram dois animais que, além de servir de alimento, serviam de força de trabalho. Então, através da força animal, foi que começou a desenvolver toda a Europa. O próprio Brasil foi desenvolvido em cima dos amuares, em cima do lombo do burro. É por isso que o lombo do burro tem essa importância tão gigante nos caminhos brasileiros, né? Ligou o Rio Grande do Sul ao Nordeste brasileiro, ligou o Rio Grande do Sul ao centro do país, ligou o Rio Grande do São Paulo e Minas. Tá? Todas as cidades que você vê com o nome de Passo é onde passa quatro, porque passava 4 burros um do lado do outro, assim. Por isso aqui, nossa Santa Rita do Passa Quatro, Passos, sempre que você vê uma cidade com o nome de Passos ou de Pouso, ela vinha por causa das estruturas dos muares, dos burros. Nós desenvolvemos também, porque nós trouxemos da Europa, graças aos portugueses, esse modelo e estruturamos aqui para desenvolver o nosso país. Então, a força motriz. Por que a África ficou para trás? Porque a África ela tem os animais não domesticáveis e não replicáveis, que é os grandes animais, a força dos animais africanos muito maior, de um elefante, de um rinoceronte, é muito maior, mas eles não eram domesticáveis e não foi aplicado o camelo, o camelo não é mais muito africano, embora tenha camelos africanos, mas ele é mais acima ali na Ásia, no chifre da África, que chama-se, é uma expressão que se usa. Ali é que os camelos se desenvolveram mais e serviam, logicamente, para a locomoção. Mas a África, por ter os grandes animais, não conseguiu se movimentar. Tudo isso a civilização foi andando lentamente, se organizando através dessa ordem. Toda a palavra ordem quer dizer o fio condutor que une todas as coisas. Por isso o fio de Ariadne, que na lenda do Minotauro, Teseu foi deixando para poder entrar no labirinto e não se perder. Aquele era o fio de Ariadne. Então a ordem é o fio de Ariadne, é o que organiza todas as coisas, é que dá ordem, é o fio condutor. Esta ordem mundial, ela quando chegou às máquinas, a era industrial, porque quem tinha o poder era quem tinha a terra. Os senhores feudais, o feudalismo. A pessoa tinha grandes extensões de terra, formava uma estrutura, tornava-se uma família e era uma família real, que dado pelo Papa, essa realeza que quando o Império tornou-se cristão, esse foi o caminho. Eu vos fareis reis para sempre se aderires à minha religião. Então, por isso que eles que outorgavam a nobreza às famílias. Por isso que a Europa tem 48 países, lá tem paizinhos que são muito pequenos, né? Como Mônaco, por exemplo, tem 23 mil habitantes.
Algumas cidades, tem 6 micropaíses, são 48 países e é menor que o Brasil. A Europa inteira, se pegar a Europa inteira e colocar aqui dentro do Brasil, sobra o sul do Brasil inteiro ainda. Então, esse conceito chegou à era industrial que surgiu na Inglaterra. Com a era industrial, que veio primeiro no vapor, que foi pós-Newton, né, que as máquinas começaram a se movimentar autonomamente, nasceu o petróleo. A era do petróleo, a segunda grande onda do poder, a segunda ordem mundial foi pelo ouro negro. O sangue negro da terra, como é chamado, esse combustível fóssil, que aí permeou o mundo. O petróleo que criou toda a dominação do mundo. E dominou e nós pensávamos que talvez isso nem fosse mudar mais. Bom, chegamos agora, acenderam-se as luzes da terceira década, do terceiro milênio. E de repente fomos surpreendidos em uma semana, nós fomos surpreendidos com o mundo parado, o planeta parado. E aí a pergunta é, como assim? Como assim parado? É a terceira guerra mundial? Essa talvez seja. Os elementos estão aí. Agora, nós estamos... Porque, veja, é um grande ensaio isso para uma nova civilização? Talvez seja. Porque, veja, talvez tenha algum... Talvez, porque o talvez é cenário futuro. Quando você começa a estruturar cenários futuros, você tem que passar por esse conceito do talvez, porque ninguém consegue exatamente dizer 100% como é. Você consegue moldar um futuro, inventar um futuro, criar um futuro, se tiver poder. Se você tiver poder, porque os 3 passos do poder é ter o poder, usar o poder e manter o poder. Você pode fazer isso verdadeiramente acontecer. Então, essa nova ordem mundial, como é que nós vamos estruturar a economia, como é que nós vamos estruturar a política, como é que nós vamos estruturar toda a cultura do futuro, nós já estamos nos questionando agora, enclausurados dentro de casa. Será que em algum momento não se fez perguntas tais como, por exemplo... E se a gente fizesse todo mundo trabalhar dentro de casa? Todo mundo no sentido literal, o planeta inteiro trabalhar dentro de casa. É claro que todo mundo dizia, impossível. Mas se a gente fizesse isso em uma semana, em um mês, em um mês o planeta inteiro parar e o planeta inteiro trabalhar dentro de casa. Se a gente fizesse isso, como seria? A primeira coisa é que eu diria não, você diria não, o presidente diria não, o presidente do outro país não. É impossível. E de repente, se lá em volta dessa mesa, dessa estância, alguém dissesse assim, veja, e se nós transformássemos todo o sistema educacional do planeta em online, desde a escolinha do interior até a maior universidade do planeta, o sistema educacional diria ser loucura. Em uma semana, em um mês, fazer isso, não dá. Bom, então vamos dar um tirinho de um canhão invisível, que vai assoprar e talvez faça todo mundo se recolher e todo mundo vai fazer isso dentro de casa e nós vamos experimentar vendo o que dá. Talvez. É a teoria da conspiração, é a teoria disso, mas lembre-se aquilo que eu falei no início. Muitas vezes eu e você estamos pensando que estamos decidindo as coisas, mas nós estamos sendo levados a decidir. E quando se faz essas perguntas, você começa a entrar em dilemas éticos. E dilemas éticos muito profundos. Porque o primeiro dilema ético é assim, um país pode ser feito de refém? Uma pessoa é fácil, mas um país pode ser feito de refém? É um dilema ético. E os dilemas éticos são muito profundos, não tem resposta fácil para pergunta difícil.
Então, nós temos visto aí um grande debate acalorado, assim, de um lado e para o outro, do lado e para o outro, aí tem que ficar dentro de casa, não pode levar em conta a economia, não pode só olhar a saúde, tem que olhar a economia. Não é assim. Esse dilema ético do consequencialismo, do duplo resultado, duplo sentido que o Tomás de Aquino falava, é muito conhecido naquela estrutura do trem, em que você está com um trem e o trem está desgovernado e daqui a pouco você tem que virar à direita ou à esquerda, aqui tem 5 pessoas, à direita tem uma pessoa, o que você vai fazer? É o tal do pensamento utilitarista e o pensamento universal. Né? Eu vou aqui, vou matar uma só. Isso é utilitarista. O universalista diz, não tem que matar ninguém, não pode matar ninguém. Né? O dilema, o consequencialismo diz, mas não matarás. Mas se alguém coloca um revólver na tua cabeça e em legítima defesa você mata a outra pessoa, você matou. Você não pecou? Você matou, você pecou, você tornou-se um assassino. Mas foi para salvar a minha vida. Aí entra o dilema ético. Aí entra o consequencialismo. Por isso que ele é uma doutrina, embora ficou muito conhecido com aquela filósofa americana, a Judith Thomson, quando criou o dilema do trem, se popularizou no mundo através do dilema do trem, tem filmes aí, você encontra filmes, só colocar lá o dilema do trem, você vai encontrar filmes sobre isso. Se popularizou com ela, mas Tomás de Aquino lá, 1000 e poucos anos atrás, já trazia isso. Então, nós vimos aí o presidente da República falar e aí ser altamente criticado, porque quando vai para o consequencialismo, é muito comum pessoas, para poder dizer que o dele deve ser adotado, quer depreciar o outro. Tem que fazer economia e mesmo que morra um pouco de gente. Pronto, você, para poder eu dizer que vai optar por esse, você deprecia esse. Aí você diz, não, mas quanto vale uma vida humana para você... agora eles querem só por causa do dinheiro, só por causa da economia, eles querem matar todo mundo. Ou seja, para defender a vida humana, acaba se criando essa depreciação. Então, o problema todo no utilitarismo, no universalismo ou no consequencialismo, você vai encontrar isso nas literaturas com vários nomes, né? Esse dilema ético, não existe, volto a repetir, não existe uma solução fácil para problema difícil, não existe, não é possível fazer isso. Bom, então isso tudo nós vamos chegar do lado do furacão, nós vamos ter que pensar como é que nós vamos conduzir as estruturas políticas, como é que nós vamos conduzir as estruturas econômicas, como é que nós vamos conduzir a estrutura cultural do futuro, como será essa nova estrutura do mundo. Agora tem um fio condutor que vai mandar. E essa é a nova ordem. Então, as primeiras grandes ordens foram os animais, né? A logística animal, depois as estradas, depois vem as máquinas, né? Aí nasce a era industrial e com ele nasce aí o conceito de capitalismo contemporâneo e tudo mais, né? Aí vem o petróleo que mandou na indústria como matriz energética, manda ainda. Porque as coisas não é um clique chique, não é desligar botão. Talvez você nem tenha se percebido que hoje é um dia histórico, porque está chegando ao final uma das maiores organizações de matriz energética do planeta. E eles regulavam quanto cada país ia produzir, eles regulavam o preço do petróleo. Vocês viram há um mês atrás, um mês e meio atrás, que o preço do barril do petróleo despencou? Foi lá embaixo, a Rússia bancou, e aí a Arábia Saudita bancou, que são os dois países maiores produtores de petróleo. Por quê? Eles queriam acabar com o estoque, a preço de liquidação, para fazer a coisa rodar, botar dinheiro dentro de casa e fazer a estrutura deles.
Porque no fim do dia as coisas funcionam como um botequim, quanto é que entra, quanto é que sai, é o que vai valer. Então essa matriz está chegando ao final. E o que vai surgir? Qual é a era que vai surgir? Porque agora está vindo, o petróleo vai deixar de ser matriz energética e vai ser produto. Para o plástico, para fertilizante, para essas coisas, ele vai para o tecido, ele passa a ser um produto, ele não vai deixar de existir, assim como a pedra não deixou de existir. Ela existe, está aí, nós fazemos grandes construções com a pedra, fazemos o cimento com a pedra, nós fazemos o concreto com a pedra, não deixa de existir, o petróleo não vai deixar de existir, só que de matriz energética ele passa a ser então um produto ou fabricar produtos. E o que vai ser? Porque tem a eletricidade, tem o sol, ou seja, você não depende de um produtor ou de um grupo de produtores, de fornecedores. Você começa a produzir, daqui a pouco você liga teu carro na tomada aqui e deixa carregando à noite a tua bateria. Você passa a ser o produtor da tua própria energia de locomoção. Mas tem algo que não dá para abrir mão. Porque mesmo todo mundo trabalhando dentro de casa, o planeta trabalhando dentro de casa, existem 17 tarefas que é impossível fazer virtualmente. Então, dentre essas 17 tarefas, uma delas é comer. Uma delas é comer. E o que vai mandar no mundo vai ser o alimento, a energia do ser humano, porque sem comida não toca o ser humano. Como dizia nas gírias, os ditados dos nossos avós, saco vazio não para de pé. Não tem, vai precisar de alimento. E quem é que pode? Aí sim os grandes players do mundo começam a pensar, quem é que produz alimento no mundo? Gente, quem produz alimento no mundo é a América Morena. E quem pode produzir mais? O que é a América Morena? É do México para baixo. Do México para baixo é quem pode produzir alimento. Só que nós temos ali a América Central ali, né, gente, que você vai a pé de um oceano no outro ali, aquilo ali é uma cordilheirazinha que rebaixada e que eles colocaram alguns países ali em cima. A América Central é um fiozinho. O México, claro, é um país respeitável, que tem muito futuro. E aí vem onde tem pujança de alimento. É a América do Sul. A África é o continente reserva do mundo. Os dois continentes reservas do mundo é a África e a Antártica. A Antártica é o único continente do planeta que nenhum país é dono. Foi uma decisão lá atrás de todos os países serem donos. E a África é algo para um futuro, talvez aí para a segunda metade do século. E o mundo vai precisar da África. O mundo, anota no teu caderninho aí, o mundo vai precisar da África, mas não é para essa primeira metade do século. É um projeto para a segunda metade do século em diante, que vai se para a África. Então, quem pode produzir alimento? Aí se organizaram as alianças, 5 países, né? 5 países resolveram que iriam se organizar e fazer uma grande aliança. Termina o PEP aqui, nasce outra aqui. O ensaio foi com o tal dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e Indonésia, né? Que depois entrou lá. Mas os BRICS, que era Brasil, BRIC, Rússia, Índia e China. Agora tem o 5º país aí também, que é Brasil. Estados Unidos é o maior produtor de alimentos do planeta. Estados Unidos. Eles são os maiores produtores de alimentos do planeta. Eles têm, eu fui pesquisar lá, qual é a capacidade que os Estados Unidos têm de produção de alimento. Eu vi esse número anotado aqui em algum lugar. Já vi aqui, eu sabia.
Eles têm em torno de 260 milhões, eu fiz questão de ligar para o nível estratégico do Ministério da Educação, do Ministério da Agricultura, para saber esses números. Eles têm em torno de 260 milhões de hectares para produzir alimentos. Eles já estão com 200 milhões abertos. Então eles têm aí em torno de mais 60 milhões de hectares para abrir. Eles ainda podem crescer, mas não é muita coisa. A China, que é outro país que faz parte, a China, mesmo com aquele tamanho todo de produção de alimentos, eles não chegam a 200 milhões de hectares de espaço agricultável. Então, e eles já chegaram no final. A Índia, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a Índia está exaurida. A Índia não tem 80 milhões de hectares de produção de alimentos. A Índia não tem. Mas eles comem pouco, mas eles têm 7 vezes mais gente do que nós, em um território 5 vezes menor que o nosso. A Índia é menor que, do tamanho, para você ter uma noção, o tamanho da Amazônia, o Amapá, ali, Amazônia, o Amapá e Macapá, ali já deu o território da Índia. E quem vai produzir mais alimento, então? Brasil, Estados Unidos, Brasil, Índia, China e Rússia. São os países que fizeram a aliança de produção de alimento. A Rússia tem o problema de muito gelo. Eles têm muito petróleo e pouco gelo. Eles têm muito gás e pouco gelo. Então, muito petróleo e pouca terra. E muito gelo. Tem muito gás, pouca terra e muito gelo. Eles têm o maior exército do mundo em alguns equipamentos, né? Mas os Estados Unidos ainda é a maior força bélica do planeta. Então, tudo isso vai entrar agora porque os governos mundiais pensam nisso. E, pasmem, o Brasil tem em torno, e você pode pegar isso e ver, tem em torno de 600 milhões de hectares. É isso mesmo. Nós temos mais que o dobro de possibilidades de hectares para produzir que os Estados Unidos, embora não estamos com 80 milhões. Por isso que lá foi dito lá na ONU que nós estamos com 9% do nosso território ocupado pela agroindústria. 9%. Se tirar toda a Amazônia lá, se você disser, não vamos derrubar nenhuma árvore da Amazônia legal lá, porque a Amazônia legal são 5 países. Nós não vamos derrubar nenhuma árvore da Amazônia legal. Aí nós estamos com 30% da nossa área ocupável pela agroindústria. Agroindústria significa agricultura e a pecuária, juntos. Então, olha o que nós temos para crescer. Nós estamos em torno de 70 para 80 milhões, para 70 a 80 milhões de hectares abertos, e podemos abrir até 600 milhões sem derrubar uma árvore, senhoras e senhores, sem invadir a Amazônia. Nós podemos produzir aqui, olha que coisa mais maravilhosa, nós podemos produzir alimento para o mundo. Esse é o nosso destino manifesto. O celeiro do mundo. Esse é o nosso destino manifesto. Entendemos isso? Esse é o nosso destino manifesto. O Brasil, o país do futuro, que Stefan Zweig falou, e que também é um destino manifesto sobre nós. Esse destino manifesto, Brasil, celeiro do mundo, também é nosso. Mas nós temos que acordar o gigante para poder fazer isso acontecer. Então, veja, por que vai ser comida a próxima matriz energética? Porque nós temos hoje em torno de 1.500, quando eu citei 1.500, nós tínhamos em torno de 500 milhões de seres humanos na Terra. Nós crescemos 15 vezes em 5 séculos. Nós passamos de 500 milhões para 7,5 bilhões de seres humanos. Nós aumentamos os produtos e serviços e alimentos em torno de 240 vezes.
Pela primeira vez na história humana, nós invertemos a pirâmide da miserabilidade. Agora, o que é que isso tudo vai... Por que agora, só agora ele virou a matriz energética? Porque 2 países do mundo resolveram começar a comer. China e Índia. É isso mesmo. Eles começaram a estruturar, porque quando você pega a China, é ali 15 ou 20 cidades que são gigantes. O interior da China ali, que tem em torno de 800 milhões de habitantes, que são 4 Brasil ali dentro, é miserabilidade. É só 27% dos lares chineses que tem geladeira dentro de casa, ou seja, de cada 10 casas, é só 3, de cada 10 casas, é só 3 que tem geladeira dentro de casa. Esse pessoal quer começar a ter geladeira. E quer ter geladeira para quê? Para ter comida dentro de casa. Para ter comida dentro de casa. E onde é que vão comprar comida? Lá não produz mais. Olha no mundo, olha no mundo, olha no mundo, olha para cá, olha para lá, olha para cá, olha para lá. Onde é que tem? Brasil. 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 Então nós temos que nos prepararmos para esta nova ordem mundial, para sermos o novo país do mundo. Com quem nós vamos fazer aliança? Nós temos feito aliança com os Estados Unidos. A aliança com os outros países são alianças complicadíssimas, porque a adesão ao 5G é o maior programa espião do planeta, que nem vender a alma para esse país. É como vender a alma para esses países. O maior programa espião do mundo é o 5G. Vai pesquisar, você vai perceber, né? Então, estamos aqui com 15 minutos a mais, me perguntaram ali, alguém me perguntou, foi o Rodrigo que perguntou, acabei olhando aqui, eu tomar a água, perguntou assim, por que a OPEP acabou, se deu? Porque eles colocaram uma data para finalizar, eles sabiam que a partir de 2020 vai começar a grande mudança do planeta. Gente, as coincidências precisam serem muito planejadas. Compreenderam isso? Sempre que acontece uma coincidência, por isso que se diz que a coincidência é a voz silenciosa de Deus te dando um aviso. Para coincidências acontecerem, para o acaso acontecer, precisa ser muito planejado. Por que a OPEP acabou exatamente quando deu esse bug? Do verdadeiro bug do milênio foi agora, não foi na virada, né? O bispo está dizendo aqui, será substituído pelo quê, Jamil? Bispo divino, será substituído pela comida. O que vai mandar é a comida, porque a China resolveu comer mais, não? Vai comer mais. A Índia vai comer mais. Ali alguém me perguntou, onde é que está aqui, que tu falou aqui, que a OPEP+, que não é o fim da OPEP, que é a OPEP+. Não, acaba a OPEP tradicional, que era o órgão regulador, e agora acaba, como eles implantam o que eles chamam de a OPEP+, o livre mercado, né? Que eles estão apresentando como livre mercado. Por isso OPEP+, ou seja, elevando uma oitava acima agora. Deixa de ser um órgão que dita e que influencia no outro país para ser um órgão apenas de convivência e de regulação de livre mercados, né? Opa, o Rodrigo lá de Luiz Eduardo Magalhães, a Vanessa de Lajeado, grande Vanessa. Então, por que ela acabou? Porque eles decidiram que iam fechar esse ciclo e começar um novo ciclo. E o ciclo é dos alimentos. Então veja, nós temos uma situação também nova. Nasce no mundo em torno de 33 a 35 milhões de seres humanos por ano. É em torno, isso não é cartesiano. Morrem por ano em torno de
13 até 15 milhões de seres humanos por ano morrem. Isso significa um saldo positivo de 20 milhões de seres humanos que vão sendo acrescidos a cada ano. Isso é mais ou menos, você que está na Europa aí, é mais ou menos como se acrescentasse uma Romênia por ano no mundo. Para nós que estamos aqui na América do Sul, é como se acrescentasse um Chile por ano no mundo. Então, 208 países, o ano que vem tem 209, porque tem mais um Chile. Em 2022, passa a ter 210 países, porque acrescenta mais um Chile. É como se o planeta fosse crescendo mais um Chile. Nós vamos chegar em 2050 em torno de 9 a 9 bilhões e meio de seres humanos. E o que das 17 tarefas que é impossível fazer no mundo virtual, qual é uma delas? Comer. Comer. Aquilo de, no futuro vai ser uma vitaminazinha, isso todos nós tomamos vitamina, eu tomo, você toma vitamina, mas não é a mesma coisa eu tomar vitamina para tirar fome, não tem sabor, nós vamos precisar comer. Vai haver mudanças também na alimentação? Vai haver mudanças na alimentação. A própria China agora colocou lá a proibição de comer animais exóticos. Agora é lei, a partir desse coronavírus é lei. Coronavírus, é lei não comer mais animais selvagens exóticos como morcego, cobra. Então eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que implantar lá grandes parques fabris de proteína animal para substituir, porque não vai ser... A lei não muda de uma hora para outra, mas a lei constrói cultura. Tudo isso vai mudando. Então, essa nova ordem, eu anotei aqui 3 coisas, qual era a população do mundo em 1500, qual é a população do mundo em 2020, quantas pessoas nascem no mundo, eu fiz algumas anotações que eu queria ter assim muito próximo para você ter. Agora, é um ensaio para esse novo mundo, tá? É um ensaio para essa nova história. É um ensaio para a gente poder ver como será do lado de lá. Todos nós temos que aproveitar esse momento para repensar, para estudar. Quem lembre-se disso, não procure riqueza, procure sabedoria. Isso Salomão já nos ensinou, né? Procure sabedoria. Quem aprende enriquece. Napoleão Hill, em 1941, lançou esse livro. Quem aprende enriquece. Não procura a felicidade, procura o crescimento. Que o crescimento vai te dar felicidade, vai te dar esse estado de contentamento ao longo da vida. Então, para deixar claro, a OPEP, ela termina hoje e passa a deixar de ser órgão regulador para ser um órgão associativo. Então o poder da OPEP muda substancialmente. Por quê? Porque o petróleo nos próximos 10 anos, 15 anos deixa de ser... Porque a maior acusação do petróleo é que esse combustível fóssil aqueceu o planeta, né? Então eles já começaram a fazer todo esse caminho aí de mudança, né? E nós vamos ter, então, uma nova ordem mundial. O que tem isso a ver comigo e com você? Nos preparemos, porque o Brasil é a maior reserva agricultável do planeta. Nesta aliança, nós podemos ser o país que vai ter a cabeceira da mesa. Mas para ter a cabeceira da mesa precisa ter líderes que tenham critérios, líderes que tenham decisões, líderes que consigam enxergar o futuro, líderes que saibam lidar com problemas, com adversidades, líderes fortes, líderes que sejam orientados para resultados e que tenham a mente calibrada para tomar decisões. Então, quero agradecer a todos que estão aqui nessa 1 hora conversando, para deixar claro que nós verdadeiramente seremos o país que vai, o território com absoluta certeza, o território que vai comandar este milênio, porque nós vamos ter a matriz energética do milênio, que é a comida. Vai depender de nós se seremos nós os protagonistas,
Desidério, Fernando Desidério, meu irmão querido, olha que prazer e honra ter você aqui. E um dos homens, dos grandes especialistas em governo, que é o Fernando Desidério. Nós vamos ter aqui um novo tempo. Vai depender de nós, se nós seremos os protagonistas ou se seremos meros espectadores. Lembre-se disso. O Brasil é o único país do mundo que tem terra, que tem água e que tem sol. Nós temos os 3 maiores lençóis d'água do planeta, o lençol freático, como eles costumam chamar tecnicamente. Nós temos o lençol do Amazonas, o lençol d'água do Amazonas, que fica abaixo do rio do Amazonas, tem 8 vezes mais água que o rio Amazonas. O lençol d'água do Xingu é conhecido como o oceano de água doce do planeta, de tanta água doce que nós temos. O Leonel dos Cavalos, ei, grande Leonel, um dos primeiros a me receber na cidade de Ribeirão Preto, quando chegamos aqui no final da década passada, início dos anos 2000, nos conhecemos. Então, veja, nós temos, depois o terceiro maior lençol d'água é o aquífero Guarani, que pega 5 países, mas 75% dele é nosso, inclusive passa por aqui toda essa estrutura, passa aqui pelo interior de São Paulo, é mais pujante. Aqui onde eu estou, no nordeste de São Paulo, aqui chega a ser florante, as lindas lagoas de águas cristalinas, como falava aquela canção, é porque o aquífero Guarani fica florante, assim, os lagos, né? Essa é a diferença entre lago e lagoa. O lago não tem saída, a lagoa tem saída sempre. Então, quando você vê ele parado, é um lago, quando ele tem saída, é uma lagoa. É o aquífero Guarani tão florante, ele tem tanta água no subsolo que ele sobe e fica florante. As lindas lagoas de águas cristalinas que falavam naquela canção linda que nós temos do folclore brasileiro. Tudo isso, meu amigo, minha amiga, é nosso. Nós temos terra, nós temos água, nós temos sol e principalmente nós temos no céu do nosso país a cruz do Calvário, desenhado com 5 estrelas, que é o Cruzeiro do Sul, como nós chamamos, que é o símbolo da cruz, o símbolo do martírio e da redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está desenhado com 5 pontos de luz na abóbada celeste do nosso país. Nós verdadeiramente merecemos ser o maior país da Terra. Só depende de nós. Lembre-se disso. Você é o teu tribunal de júri. Você pode ganhar a causa ou perder a causa. Se você ganhar a causa, o mérito é seu. Se você perder a causa, é por tua causa. É por minha causa, é por nossa causa. Seja alguém que escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Seja o autor, que é o que escreve, o protagonista, que é o que participa, e o espectador que assiste. Para que lado você vai? Para onde você vai? Agora é o dilema do trem. Você vai para frente, para cima, como será o seu futuro? Mastermind com você daqui até o futuro. Um grande e fraterno abraço e vamos entrar em oração todos agora às 18 horas, orando pelo nosso país, orando pelas pessoas, orando pelos países, orando pelo nosso planeta e abençoando esta nave-mãe, esta nave espacial chamada Terra, esta bolinha de argila rodando ao redor do Sol, em que nós somos seres espirituais tendo uma experiência material aqui. Um grande beijo, um grande e fraternal abraço, até a vitória sempre.